Paz do Senhor, queridos amados irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal no YouTube. Bom, pessoal, hoje eu vou falar sobre o descobrimento do Brasil. Hoje é dia 22 de abril de 1500 e hoje eu vou falar sobre algumas definições sobre o descobrimento de nosso Brasil. Amém? Bom, dia 22 de abril de 1500, que quando Pedro Álvares Cabral chegou na América do Sul, com sua embarcação. Bom, aproximadamente eu acho que ele demorou uns 15 dias, sim, de embarcação para chegar aqui na América do Sul, porque demorou muito, um pouco, para que ele pudesse chegar aqui em nosso Brasil, em nossa América do Sul. Pedro Álvares Cabral, ele veio com sua embarcação um pouco povoada, uma embarcação muito grande, um pouco, Então, quando ele chegou aqui em nosso território, foi em 1500, dia 22 de abril de 1500, que quando ele foi para a terra de Salvador, Então, ele veio lá da Europa, Ele veio de Salvador, ele veio da América do Norte para Salvador, Então a primeira cidade que ele visitou, que ele fez o seu agrupamento foi em Salvador, quando ele conheceu os índios, quando ele conheceu os indígenas, Quando ele chegou aqui, o português Pedro Álvares Cabral, muitos índios moravam aqui em nosso território. Isso dá para dizer que muitos índios indígenas moravam no nosso território, em nossas regiões aqui no Brasil, Então tinha vários grupos indígenas, vários grupos de índios, Então, antes do descobrimento do nosso Brasil, já estava tendo uma civilização aqui dentro de nosso território nacional. Então, com a chegada do português Pedro Álvares Cabral, as coisas mudaram um pouco. O trabalho das pessoas, mudaram o modo de convívio com as pessoas. Então, quando Pedro Álvares Cabral chegou em Salvador, ele conversou com os índios, um pouco, porque ele achou muito estranho assim a cultura deles. Ele achou um pouco diferente o modo de vestir das pessoas, quase pelado. Então ele perguntou essas opiniões que ele tinha em sua mente, sobre as pessoas que moravam aqui em nosso território. Aqui em nosso território não era chamado Brasil ainda, porque mais para frente ele deu o nome Brasil, Quando os dias iniciais de Pedro Álvares Cabral aqui no nosso território, em Salvador, ele começou a trabalhar, Aí quando ele chegou aqui para trabalhar, para desenvolver um pouco a nossa autonomia, ele criou a Pau Brasil depois de alguns anos. Ele começou a mandar no pedaço, Ele começou a mandar nos índios, nos indígenas, ele começou a mandar em todas as funções, para cortar árvores, para fazer materiais, para fazer casas, para fazer aldeias, Então, o português ficou comandando aqui por alguns anos o nosso território. Aí depois de alguns anos ele deu o nome desse território Brasil, por volta de 1504 por aí, Aí veio a fundação da cidade de São Paulo, e em outras cidades também, como Rio de Janeiro, que é uma das cidades mais velhas aqui em nosso Brasil, que marcou muito, a nossa história, como Salvador, como Fortaleza também, porque tem essa autonomia, porque essas cidades são mais grandes, essas cidades têm algumas que têm rios, que têm praias,
Então isso marcou muito em nossa história aqui do Brasil. Então, com a fundação de Pedro Álvares Cabral, em 1504, com a Pau-Brasil, mudou drasticamente o trabalho das pessoas aqui em nosso Brasil, mudou o modo de convívio, porque as pessoas tinham que trabalhar mais cedo, tinham que fazer coisas para o português Pedro Álvares Cabral, porque quem mandava aqui eram os índios, né? Então, ele não podia mandar aqui, ele não podia fazer uma exploração, porque se tivesse lei daquela época, ele não podia fazer isso, porque quem chegou aqui primeiro foi os índios, né? Ou sei lá, antes de 1405 por aí, né? Porque vivia muitas civilizações antes dos índios também, né? Isso tem uma boa comparação sobre isso, porque ele dá para perceber que os índios moravam um pouco mais tempo aqui, tinha uma cultura diferente, porque cada cultura é diferente, cada país é um pouco diferente, né? Como por exemplo a chegada dos africanos, né, com a escravidão no nosso Brasil, marcou porque eles conseguiram trazer para o Brasil novas culturas, eles conseguiram trazer para o Brasil novas vivenciações para o nosso Brasil. Então mudou um pouco o nosso convívio, né, desde a chegada de Pedro Álvares Cabral em 22 de abril de 1500. Ainda não sabe uma data, não sabe uma data concreta, que quando ele saiu lá da Europa, lá da Espanha. Se eu me engano, eu não lembro de onde ele saiu, né, para chegar aqui na América do Sul. Mas alguns estudos apontam, os historiadores falam, que ele não queria vir aqui para a América do Sul. Ele queria ir para outras regiões, né, explorar outros países, explorar outros tipos de diversidade, de natureza. Então ele acabou batendo aqui em Salvador, em nosso território nacional. E com isso fundou o nosso Brasil, né? E com a mistura assim dos portugueses, né, com a embarcação de Pedro Álvares Cabral, muitos embarcadores casaram com pessoas indígenas, aí veio aquela mistura com os índios também, aí o nosso país ficou misturado, né, com a chegada dos portugueses aqui em nosso território. Então por isso que a nossa civilização é um pouco diferente, né, muito misturada. Como por exemplo, se os índios fossem brancos, né, todos nós ia ser uma civilização só branca, não ia ser tudo misturado daquele jeito, né? Como por exemplo, pardo, negro, né, branco, tudo misturado. Não, ia ser só uma cor, como os ingleses, né? Porque desde aquela época desde o descobrimento da Inglaterra, aquele assunto todo, mas as pessoas eram brancas e não tinha ninguém lá para explorar, para fazer qualquer coisa. Mas aqui em nosso Brasil tinha os índios, tinha os indígenas, né, que já moravam aqui há um pouco tempo, né, que tinha sua civilização, que tinha todas as suas coisas para a vivência. Aí com a chegada do Pedro Álvares Cabral, aqui em nosso Brasil, mudou drasticamente o nosso convívio com eles, com os portugueses. Então com isso misturou linguagem, misturou tudo. Então por isso que a gente fala em português, né? Que os portugueses misturaram com a nossa linguagem, né? Porque demorou um pouco assim para que pudesse desenvolver a nossa linguagem, que é o português, porque alguns anos teve que misturar linguagem, teve que misturar algumas culturas para a gente chegar a essa linguagem em português, né? Com os portugueses e com a misturação dos indígenas, com a misturação dos índios, para que a gente pudesse falar em português. Agora, se os portugueses não fossem, por exemplo, fossem ingleses, fossem espanhóis,
aí a gente iria falar de outra língua, né, de outra linguagem, ou a gente pudesse falar inglês ou espanhol, mas o português tem esse convívio com a nossa sociedade, tem esse convívio com a nossa civilização em nosso território nacional. Então, com a chegada de Pedro, mudou muito, né? Mudou, assim, o trabalho das pessoas, né? Dos índios, dos indígenas, como eu falei, mudou drasticamente tudo, e como foi com o desenvolvimento, foi com tudo, até que, alguns anos, Pedro Álvares Cabral deixou o Brasil, depois de alguns anos, acho que aproximadamente 22 anos depois que ele foi para a Espanha, de onde ele veio. Então, ele marcou muito, assim, a nossa cultura, ele marcou muito, drasticamente, os nossos trabalhos, marcou, assim, como fosse uma fundação de um território. Porque imagina você descobrir um território, né, e dar um nome a ela, né? Então, Pedro Álvares Cabral teve essa autonomia, teve essa perspectiva de colocar o nosso território no nome de Brasil. Tem um significado sobre isso, de ele ter colocado o nosso Brasil no nome Brasil, né? O nosso território nacional de Brasil. Então tem um significado, você pode pesquisar isso também. Deixa aqui nos comentários se você teve alguma dúvida sobre isso. Afinal de tudo, será que só foi os portugueses que vieram aqui para o Brasil? Ou já outros países, né, como ingleses, espanhóis, franceses, italianos, já exploraram o nosso território nacional? Será? Antes de Pedro Álvares Cabral ou depois ocorreu, né, como os espanhóis, como os ingleses, que já veio para ver como que é aqui, porque eles queriam explorar, né, um território diferente para descobrir novas perspectivas de vida, né? Porque naquela época tinha muito animais, né? Porque muitos animais naquela época viviam muito perto de florestas, né? Muito mesmo. Então, com a extinção de alguns animais, né, teve essa perspectiva, né, de exploração, essa perspectiva de descobrimento de outras coisas, de naufrágios, né, até os italianos, franceses já vieram aqui para o Brasil de embarcações, depois de Pedro Álvares Cabral, depois dos portugueses, né, para ver como que é o nosso convívio, para ver como que é a nossa sociedade, mas isso não mudou nada com os italianos, com os ingleses, com os espanhóis, mas foi os portugueses que mudaram a nossa autonomia, que mudaram nosso estilo de vida um pouco, e foi com um fundamento muito importante, né, que os índios mudaram a nossa vida, né, porque eles ensinaram muita gente fazer coisas, né, como tomar banho todo dia, ter uma higiene pessoal boa, e fazer várias outras coisas. Então, os índios ficaram muito marcados em nossa sociedade, ficaram marcados muito em nosso convívio, né, e até hoje ficou, né, com a chegada dos portugueses, mas eles deixaram uma marca muito importante para o nosso Brasil, que é o descobrimento do Brasil em 22 de abril de 1500, né? Então, essa é uma história muito referente de estudar, uma história muito fundamental sobre a matéria história, de estudar sobre o nosso descobrimento, dessa data tão importante, dessa data tão intelectual para as nossas vidas, de falar sobre essa história algumas vezes, né, sobre o nosso descobrimento, de nosso Brasil, né? Então, todas essas coisas que eu falei para vocês é muito importante,
sobre o nosso descobrimento, para que a gente pudesse estar nesse momento, nessa economia, que foi com desenvolvimento, que foi com o trabalho duro, que foi com perspectivas, mortes, desmatamento, mas a gente chegou a uma sociedade diferente de hoje, que a gente possa mudar o nosso Brasil muito mais ainda do que a gente pensa, de uma tecnologia sustentável, de fazer novas perspectivas para mudar o nosso Brasil, para que o Brasil algum dia possa ser um país desenvolvido, um país com uma autonomia, uma economia muito alta algum dia, mas que a gente possa mudar tudo isso com os anos. Ok, pessoal? Então foi esse vídeo de hoje sobre o descobrimento do Brasil. Eu vou deixar uma imagem referente a isso, vocês possam estar pesquisando sobre isso também, sobre o descobrimento do Brasil, fazendo algumas pesquisas referente a isso, que é muito importante de a gente estudar, de a gente idealizar, de a gente ter essa perspectiva de imaginar como que foi o naufrágio, como que foi o descobrimento, que data que Pedro Álvares Cabral colocou o nosso país em território como o nome Brasil. Tem algumas perguntas assim, mas sem respostas, até hoje, Quem sabe porque Pedro Álvares Cabral queria vir para cá, porque ele queria ir atrás de ouro, queria ir atrás de riquezas, Isso tem uma relação também com isso, porque ele queria explorar, ele queria procurar algo novo, algo de outras regiões, porque ele queria procurar isso, diamante, ouros, em Minas, como Minas Gerais tem muito ouro, Então, essa foi, eu acho que foi a perspectiva de Pedro Álvares Cabral de vir para o Brasil, de buscar novas coisas, de buscar riqueza, isso que ele queria. Deixa aqui no comentário o que você idealiza sobre isso, que Pedro Álvares Cabral queria que em nosso território, o que ele queria explorar, o que ele queria idealizar, o que ele queria fazer, como, por quê, para quê, para quem ele queria fazer isso, porque ele era o chefão, mas não sei se o pai dele deu essa perspectiva para ele, deu esse assunto de estar explorando, de estar buscando novas coisas. Então a gente não sabe de certo o porquê Pedro Álvares Cabral queria buscar aqui em nosso território, mas eu acho que alguém deu essa referência para ele, de explorar, de buscar novas coisas. Então acho que foi a família dele, o pai dele, porque a família dele é muito rica, desde o seu avô, desde o seu pai, Você pode precisar também quem foi o pai de Pedro Álvares Cabral, quem é o filho de Pedro Álvares Cabral. Então tem essas perguntas, mas com respostas, mas um pouco de opiniões óbvias sobre isso. Beleza, pessoal? Se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, deixe o like, para honra e glória no nome santo de Deus. Amém? Que a cada dia eu possa trazer novos conteúdos para vocês, onde eu falei sobre o descobrimento do Brasil, que é um assunto muito relacionado com nossa vida, muito relacionado com nossa sociedade, desde hoje até vários séculos que podem ocorrer e que ficou na história de nosso território nacional. Bom, amanhã será sexta-feira, amanhã eu vou falar sobre a guerra de Uday, e outras coisas também de história, de geografia, mas amanhã eu vou falar sobre algumas guerras, que ocorreram em outros países, como um país europeu, Na próxima semana eu estarei falando sobre a Bolsa de Valores de Nova York, outras coisas também que é muito referente de estudar isso,
de estar analisando sobre essas referências. Ok, pessoal? Que Deus abençoe essa quinta-feira para você, que possa ser um dia de muitos estudos, de trabalho, possa ser um dia para você estar com sua família, para você estar com as pessoas que você ama, para honra e glória ao nome santo de Deus. Amém. Até mais.